E agora nós vamos falar sobre uma data muito importante, que é o Dia Mundial do Diabetes. Você que está acompanhando a nossa programação vai conferir uma entrevista bem esclarecedora sobre o assunto no nosso quadro Saúde em Dia. E olha só, nós vamos falar sobre uma doença que mata uma pessoa a cada 8 segundos. É um dado alarmante e nós queremos cuidar da saúde aí do nosso telespectador. E para isso eu tenho uma convidada especial, a doutora Thaís Paias. Muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Obrigada, bom dia. Primeiro vamos falar sobre a importância dessa data, Dia Mundial, né? Sobre essa doença que acaba com todo mundo tendo, né, aí que mudar os hábitos alimentares, mudar a rotina. Há uma mudança significativa na vida da pessoa que sofre com diabetes, não é, doutora? Na verdade, o diabetes é uma doença muito prevalente, ela está no mundo todo e a gente sabe que ela tem muitas complicações e essas complicações é que geram essa mortalidade tão alta. Esses números realmente são alarmantes e servem para a gente prestar atenção no dia a dia, na alimentação, no exercício físico, na prescrição, o que foi passado, para você usar a medicação corretamente, discutir com o médico, fazer visitas periódicas ao endocrinologista ou ao seu médico e não deixar de fazer os exames. Que são muito importantes, porque é o único jeito da gente saber se a doença está sendo controlada, se você está bem, está no nível correto, está diminuindo os riscos das complicações. E as complicações realmente elas existem, elas chegam. Então, quanto mais você se cuida, menos problema você vai ter. Claro. Doutora, vamos explicar para quem está em casa o que seria diabetes? Então, a diabetes é uma doença causada pela diminuição da produção da insulina. Então, o que acontece? De uma maneira geral, o pâncreas é um órgão que a gente tem no abdômen e ele produz insulina. A insulina é um hormônio que, de uma maneira bem simples, eu vou explicar para vocês entenderem. Sim. O hormônio insulina, ele serve como se fosse uma chave. Ele abre as portinhas das células para que a glicose, que é o açúcar que vem da dieta, da alimentação, entre nas células e produza energia. Então, você come, a comida chega na barriga, ela é transformada, né, quebrada, é transformada em glicose. A insulina vai lá em todas as célulazinhas e abre as portinhas e essa glicose entra e consegue agir, gerando energia para a gente conversar, falar, o coração bater, o cérebro funcionar. Quando o pâncreas, por algum motivo, deixa de produzir ou produz menos insulina, então essa chave não existe, ou ela vai diminuindo. Então a glicose, que é o açúcar, começa a acumular no sangue. E aí você começa a ter muita sede, beber muita água, fazer muito xixi e começa a se sentir fraco, sem força, porque então, esses são os sintomas iniciais do diabetes. Porque quem produz energia não está chegando onde tem que chegar. Então não tem essa produção de energia e a pessoa se sente fraca. Muito fraca, vai ficando sem ânimo, sem vontade, começa a perder peso sem entender. Então você que está em casa e já conhece alguém que está bebendo muita água, fazendo muito xixi, está comendo normalmente, mesmo assim está perdendo peso, tem que ficar atento. Procurar um médico, fazer os exames para a gente descobrir, porque o diabetes é uma doença que é muito prevalente e tem muita gente que ainda não sabe que tem. É uma doença, exatamente, que ela pode-se dizer até silenciosa em alguns momentos, né? Porque, por exemplo, no caso da pessoa que sente uma certa fraqueza, pode até achar que é do dia a dia, que é do cansaço, né? E ainda mais com essa rotina que a gente tem hoje em dia. A gente come correndo, sai correndo, às vezes não dá tempo de fazer academia, não dá tempo de fazer uma caminhada. E tô cansado, comecei a beber muita água porque tá muito calor. Isso, então, aí acha que é algo normal, né? Aquele calor na verdade, a necessidade da água é por conta do calor. Acha que tá indo fazer xixi por conta de tomar muita água. Então, assim, ela tem que ser, a pessoa tem que ficar muito atenta para observar esses detalhes como algo que não é comum, né? E aí procurar um médico. E as visitas periódicas, com exames periódicos, eles são importantes, porque às vezes a gente consegue pegar esse paciente no pré-diabetes. Pré-diabetes, isso é importantíssimo, não é? Porque a diabetes não tem cura, né, doutora? Diabetes, uma vez que a gente diagnosticou o diabetes, ele já não tem cura e a gente vai cuidar para que esse paciente que já é diabético não tenha complicações. Não evolua, né, com a doença. Com pioras com as complicações, no caso, os problemas no olho, que o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Então,
a gente tem que cuidar para isso não acontecer. Não acontecer os problemas no rim, os problemas dos nervos, que geram dores nas pernas, queimação, sensação de agulhadas. Então, com um bom controle, a gente evita todas essas complicações. E a evolução da doença. E aí vem a questão do pré-diabético. É possível uma pessoa que tenha ali, né, alguma alteração no exame, já indicando que pode ser diabético, não se tornar um diabético? É possível? É possível sim. Se a gente consegue fazer os exames e esse paciente está com a glicemia, o que é glicemia de jejum? É aquele exame do açúcar no sangue. Você faz o jejum certinho à noite, de 8 a 12 horas de jejum, vai no laboratório e colhe o exame. Se esse exame vier entre 100 e 125, é o que a gente chama de pré-diabetes. O pré-diabetes é a fase reversível, onde a gente tem que dar tudo para conseguir não ter a doença. Então, vai fazer atividade legal física, ficar atento a esses exames, isso. não é? É muito importante, porque é uma fase que a gente consegue excluir e não ter essa doença crônica. Nossa, então é importante procurar o médico para poder fazer esse tipo de exame. A alimentação é importante, não é? E eu sempre falo hoje em dia, a alimentação para o paciente diabético, na verdade, é a alimentação que todos devemos ter. Então, todo mundo tem que ter uma alimentação saudável, comer fruta, verdura, legume, evitar os carboidratos simples e não só o açúcar. Todo mundo acha assim, diabético não pode nada que tenha açúcar, né? O doce, mas na verdade não é só o doce, não é só o açúcar, né, doutora? Não, o açúcar, ele é um dos carboidratos simples. Então, os carboidratos são as massas, macarrão, farinha, a farinha de tapioca também, que apesar da tapioca ser muito boa, é uma farinha simples. O arroz a farinha normal, também tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Evitar de misturar. Então, hoje eu quero e ainda mais aqui no Nordeste, a gente gosta muito da farinha, né? A gente vai optar. O dia que a gente tiver muita vontade de comer farinha, vai comer só ela. A gente esquece o arroz, esquece o macarrão, esquece a batatinha. E essa alimentação, a senhora falou aí sobre utilizar a alimentação, que a alimentação, inclusive do diabético, seria uma alimentação ideal para todos nós. E é interessante que, por exemplo, eu estou fazendo também um tipo de dieta, e na dieta, quando eu coloco um arroz, eu já não coloco o feijão. Então, assim, essa substituição faz com que a gente se sinta melhor e faz com que haja uma leveza no corpo também. A gente não sobrecarrega nosso organismo, né? Porque já imaginou arroz, feijão e farinha. E aí? Macarrão. E macarrão, ainda põe o macarrão. Não. Então, assim, se quer muito comer a farinha hoje, você pode comer, mas aí amanhã então vai substituindo. Uma vida regrada, na maioria dos dias você manter uma dieta saudável, equilibrada, é o ideal para todo mundo. E isso que eu falo para os meus pacientes, eu acho que a gente tem que tentar isso todo dia. Se alimentar bem, tirar um tempinho para fazer uma atividade física, ou meia hora todo dia, ou uma hora, o que você conseguir. Já saiu de casa, mexer um pouquinho já ajuda muito. Já ajuda, não é? A senhora falou aí sobre o pré-diabético, a gente falou também sobre o diabético e sobre a alimentação. E a atividade física? A atividade física ela é muito importante e ela diminui o risco também de mortalidade pelo diabetes, pela hipertensão, que também é muito prevalente, é uma doença muito comum nesses pacientes também. E ela tem que ser de preferência com um professor, um educador físico. Eu não estou conseguindo, ainda não dá, então vai fazer caminhada, calça o tênis e a meia, que o diabético é muito importante, de estar sempre com os pés secos, com o pé bem calçado, com calçado que não aperte, que não dê calo, para que não tenha outros problemas. Então vai fazer sua caminhada, não deixa de alimentar antes, não deixa de alimentar depois, isso também é importante. Porque muita gente faz atividade, até se prepara antes, come algo e vai fazer. Mas esquece de depois, não é? Depois que gasta toda a energia, precisa repor também. Nosso organismo precisa. Água é essencial. Água, 2 litros por dia, muito bom. E é importante para tudo a água, né? Até para nossa pele, para o nosso organismo. A alimentação e a água é para todo mundo. Com diabetes, sem diabetes, todo mundo. Predisposição. Predisposição acontece principalmente no diabético tipo 2, porque a gente não chegou a falar disso, mas a gente tem alguns tipos de diabetes. Os principais são o tipo 1, que acomete pacientes principalmente mais jovens, crianças e adolescentes. Não tem nada que aconteça, de repente vai aparecer o diabetes, não quer dizer que tenha familiares, não foi porque comeu doce, nada disso. E o diabético tipo 2 é o que a gente vê na maioria da população, tem a ver com a genética e tem a ver com os riscos, a alimentação. Certo. Aumento do peso, colesterol, isso tudo já influencia. Então tem que ter muito cuidado, né? A falta de atividade física, que hoje em dia a gente não quer fazer nada, chega em casa muito cansado, o dia já foi muito estressante.
mas a gente tem que tirar uma horinha para isso, porque são fatores que levam Com ao certeza. diabetes. Nessa data é uma data importante também para que a família fique atento, né? Aí a todos, nossa, agora que eu estou ouvindo falar sobre isso, uma doença que aparentemente é silenciosa, vamos procurar um médico. Tem gente que passa muito tempo sem ir ao médico e aí só vai ao médico quando está doente, né? Então é ideal procurar um médico, até para fazer o check-up, faz seus exames de completos, rotina, né? Recebe aquela orientação bem personalizada, o que é melhor para você, qual que é a melhor dieta para você, a melhor atividade que vai se encaixar melhor no seu dia a dia. Então isso é muito importante e a gente consegue prevenir. Hoje em dia na medicina a gente fala muito em prevenção. É muito mais fácil, é muito mais barato e é muito menos sofrido. Verdade. É muito mais fácil você receber um diagnóstico de que você tem um pré-diabetes, mas que é reversível, que você vai correr atrás disso e vai reverter, do que você receber um diagnóstico que você tem uma doença que não cura. Com certeza. Então, é importante. Quando a senhora falou aí sobre não cura, né? Tem muita gente que recebe essa informação. Olha, você está com diabetes. A pessoa, meu Deus, eu vou conviver com isso a vida toda. E aí fica batida, fica triste, porque, vou ter que mudar tudo, como é que eu vou conseguir? Então, assim, é preciso que ao encarar uma notícia como essa, uma informação como essa, encare de algo, não, vou mudar minha rotina, vai dar tudo certo, né? Com positividade, apesar de receber um diagnóstico do diabetes, assim como qualquer outra doença, né? É importante que a pessoa também esteja preparada, né? Porque há como fazer um tratamento, há como fazer um dia a dia tranquilo e melhor, até mais saudável com a alimentação, né, doutora? E hoje em dia a gente tem muitas medicações para o diabetes. Então, no diabético tipo 1, que é aquele da criança e do adolescente que eu falei a princípio, é só insulina mesmo. A gente não tem outra medicação. Mas para o diabético tipo 2, que é o mais prevalente, que a maioria das pessoas tem, a gente hoje em dia tem muita medicação, tem um arsenal grande e assim, que a gente tá pode usar. evoluindo muito, né? Cada vez mais a descoberta de novos medicamentos, né? Que tem ajudado bastante. Né, Só não pode, é o que eu sempre falo, não pode hoje receber uma medicação e achar que está tudo bem. Então, você tem que fazer os exames, tem que seguir para ver se a doença estabilizou com aquela medicação, ou se precisa de alguma outra, se precisa de mais algum ajuste. Então, esse retorno é muito importante. É porque tem gente que pega aquela receita, vou comprar um remédio, pronto, já tô bom. Pronto, eu vou tomar esse remédio para sempre, tá ótimo para mim, a médica passou para mim e resolveu. Às vezes vai precisar de algum ajuste, e esse ajuste a gente tem que acompanhar. Perfeito, Isso né? É então, é uma doença que pode atingir qualquer idade, qualquer idade. De criança, a pessoa idade. Então, fique atento, né? A gente não podia deixar de falar nessa data, um dia mundial, é um dia para todo mundo pensar um pouquinho. E também para os familiares ajudarem, né? As pessoas que estão com diabetes, porque muitas vezes a gente vai pra uma festinha e a pessoa tá com diabetes, aí todo mundo começa a comer doce, a pessoa já fica come só um bolinho. Tem que ter cuidado, a gente tem que, né, aí também ter cuidado com a saúde do próximo, ajudar informação é sempre importante. É sempre muito importante. E é isso que a gente tem feito. Eu queria aproveitar para fazer um convite para vocês. Dia 19 vai ter a caminhada do Dia Mundial do Diabetes. A gente vai sair lá da Praça do Minigolf às 15h30 e vai até o Parque da Sementeira. Então, todo mundo convidado, né? É legal, não tem nenhuma taxa, não, pra pagar, né? Vai ser a gente acompanhar e todo mundo... E já vai estar fazendo uma atividade, já vai estar todo mundo junto, já vai pegando gosto pra fazer a caminhada. Então, dia 19, sábado, às 15h30. 15h30, com saída na Praça do Minigolf. Na Ivo do Prado. Perfeito. Todo mundo convidado. Quero agradecer a doutora Thaís. Muito obrigada, Adorei o convite. Nós que agradecemos aí, porque informação é essencial, viu? Muito obrigada, volte sempre para nos dar informações aqui. Nós temos um quadro de saúde exatamente porque a gente se preocupa com o nosso telespectador. E espero que você tenha gostado dessa entrevista com a doutora Thaís. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia. Saúde em Dia. Oferecimento Plamed 35 anos. Um plano que nasceu para toda a vida.